Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos que vamos, tudo bem aí? Espero que todos estejam muito bem, espero que seja aí que tenham passado mais um final de semana, embora que nessa situação aí que eu tenho ouvido vocês, né, cada vez mais agitados, tal, né? Mas vamos tocar o barco aí com tranquilidade. Eu sei que essa palavra é uma palavra que para muitos está difícil, né, por conta de tudo que está acontecendo, mas tenho certeza que nós vamos, né, juntos aí superar mais essa batalha aí, né, com certeza, né? Então, dentre tantas outras que virão, né, essa vai ser mais uma que nós vamos vencer, tá bom? E vamos ter um cuidado aí para pensar no que faz, né, para ter o máximo de atenção com aquilo que a gente está praticando, né? Ou seja, é usar aquilo que nós temos, né, de talvez uma das coisas, talvez as coisas mais espetaculares que nós temos, que é a nossa razão, né? Que é o nosso conhecimento, é a gente perceber, a gente olhar as coisas como elas são, ou como elas deveriam ser, ou como elas estão que poderiam ficar melhor, né? Ouvir o que as pessoas têm dito e mensurar, medir com cuidado, ou seja, buscar um caminho, né, do entendimento, né, buscar o caminho da reflexão, buscar sempre o caminho que nos leve, né, ou que nos leve, né, que possa nos levar aí, né, a condições cada vez melhores, não só para nós, mas como para toda a sociedade. Então, a razão nesse aspecto aqui, e principalmente na aula de hoje, a razão é algo que nós temos que buscá-la de forma aí em muitos momentos até, como diria um camarada que nós vamos estudar agora, né? Inquestionável, indubitável, né? Assim sendo, vamos falar um pouquinho do amigo aí René Descartes. Lembram-se dele? Já estudaram, hein? Se falar que não lembra nada, eu falei, meu Deus do céu, esses alunos, viu? E do racionalismo, né? Já que eu falei tanto, iniciei a aula aí brincando com vocês, para tentar mostrar que essa coisa né, do conhecimento, né, da razão, o que, que será, né? Às vezes passa esse negócio de aula gravada, Deus nos acuda, né? Que às vezes faz um barulho lá, outro cara, tem coisa que não dá pra, galera, desculpe, mas não tem como, né? Nem sempre é perfeito, né? Então, vamos fazer aqui uma rápida discussão, né? Uns bons minutos aí, vai, sobre o René Descartes e o racionalismo. Primeiro, quero que vocês tentem lembrar aí quem foi René Descartes, né? Principalmente o que esse camarada defendeu e também o que foi o racionalismo. Eu espero que vocês estejam aí com os slides de vocês, né, que estejam acompanhando e que antes de qualquer coisa que vocês estejam lendo, né, acompanhando, porque ler eu tenho certeza que vocês já leram, né, claro, ainda mais se falando, né, de aluno, né, como vocês, da competência, da habilidade de vocês, né. Então vamos lá. Dito isto, né, e provocando um pouco vocês, né, vamos falar um pouquinho da tal filosofia moderna, né? Então vamos falar especificamente mais do século, né, 17 ao século 18, né? O racionalismo clássico, o empirismo inglês, né? Na verdade, eu vou falar aqui esse período. Nós vamos contemplar algumas ideias aí né, século 16, né, 17 e até os dias de hoje, né, galera? Porque esta coisa da razão pode colocar aí século, né, 16 até os próximos séculos, né? E aí eu pergunto para vocês, racionalismo clássico e empirismo inglês. Nós vamos nos ater aqui no racionalismo cartesiano, né, no pensamento racional de René Descartes, assim, o sujeito do conhecimento. O que será esse tal sujeito do conhecimento? Capacidade cognitiva, consciência, enfim, o eu, né? O eu filosófico, o eu pensante, a ideia de racionalidade cartesiana. Então, vamos pensar aqui o surgimento do sujeito do conhecimento. Bom, primeiro, quando a gente fala do racionalismo, né, galera?
a gente fala de um processo que de busca ou de chegada, né, do conhecimento por via da razão. Não que o empirismo também não seja via da razão, mas quando a gente fala aqui o sujeito do conhecimento, ou quando a gente fala do racionalismo, e a gente busca aqui o racionalismo a partir do entendimento cartesiano, é muito importante a gente lembrar e, acima de tudo, retomar alguns pensadores que nós estudamos. E por que não assim dizer? Desde ali do Parmênides, né? Do Heráclito, que tinha aquelas discussões. Para mim é uma delícia, para vocês às vezes é meio cansativo, né? Mas também não tanto. Então, sendo assim, nós também vamos dar um pulinho ali com o nosso camarada Platão, com aquela ideia de mundo, né, inteligível, com aquela ideia de mundo imutável, de um mundo eterno, de um mundo onde a alma, né, ela permanece pura, imutável, intocável e, acima de tudo, a detentora de todo conhecimento. E tudo que existe, existe porque ou tudo que você conhece porque houve um processo que a gente chama de reminiscência, portanto a lembrança da alma, né? Então a alma lembrou e você produziu. Então isso quer dizer que o conhecimento neste momento, né, partindo do pressuposto platônico, então ele é toda uma lembrança da nossa alma, né? Ao mesmo tempo, galera, nós retomamos isso ali vamos falar especificamente aqui da retomada cartesiana do pensamento, do racionalismo, né? Então até o pensamento racional de Descartes, claro que tem muito a ver com, né, um pensamento também, se a gente buscar os pensamentos que nós já estudamos, os pensadores, mesmo há algo de muito semelhante ali até um dado momento, quando você fala do racionalismo cartesiano em relação ao idealismo platônico, né? Aquela ideia de um conhecimento subjetivo, eterno, imutável e que a mente produz um conhecimento sem que eu precise, necessite da própria matéria, né? Da condição material, né? Do objeto. Então, a filosofia começa indagando qual é a capacidade, né, do intelecto humano de conhecer, e começa tudo pela reflexão. Ora, o pensamento sobre si mesmo para conhecer sua capacidade, né, ou seja, a capacidade que eu tenho de conhecer. Então, a filosofia, ela parte do pressuposto filosófico mesmo, o pressuposto da reflexão, onde o sujeito do conhecimento é o intelecto no interior da alma. Então, o que pode ser o sujeito do conhecimento? O sujeito do conhecimento é o intelecto no interior da alma. Então, na verdade, o que o Descartes está tentando nos mostrar aqui e nos fazer também sair um pouco daquela área de conforto, né? De não pensar, tô meio com preguiça, tô meio cansadão, né? Como é que você, pare para pensar, como que chega até você tudo isso que você sabe, o conhecimento? Ele é por uma via, né, subjetiva? Ela é simplesmente uma ideia de uma lembrança de alguma coisa? Ou a minha racionalidade, né, o meu intelecto, ele capta, né, os meus sentidos, eles são capazes de produzir um conhecimento sem que esse conhecimento esteja posto no mundo, vamos dizer assim, no mundo das coisas, no mundo material, na realidade que compõe, né, esse mundo material? Ou será que o conhecimento também ele pode nascer simplesmente por via do meu próprio intelecto, do intelecto puro, né, da minha razão pura, sem que ela tenha entrado, ou seja, o conhecimento que o próprio Kant depois vai chamar de o conhecimento a priori, né? Ou seja, um conhecimento puro, onde ele não teve contato com absolutamente nada, onde aquilo que eu criei, que eu construí, que eu conheci, que eu passei a conhecer, eu não precisei de um objeto, por exemplo, para eu identificar isso aqui, né? Ou codificar, identificar tal objeto. Para o Descartes, eu não preciso necessariamente do objeto da coisa em si para poder construir
no meu imaginário, no meu mundo, né, subjetivo, na minha consciência, né, do sujeito filosófico, eu não preciso do objeto, porque a minha condição, né, a minha razão, né, essa coisa que é inata, ela pode produzir qualquer conhecimento sem que eu tenha o contato com o mundo externo. Ou seja, é como se eu tivesse no meu, como se eu tivesse, não, é exatamente o que o que ele está dizendo é que eu tenho um sujeito filosófico, um sujeito pensante, onde esse sujeito pensante ele é capaz de criar uma realidade, né, de conduzir todas as coisas que existem no mundo sem que eu tenha tido nenhum tipo de contato prévio com aquilo. Devaldo, mas tu tá confuso, não tô entendendo, como assim? Então eu vou dizer para você, pense num, pense num cachorro, num cavalo. O, o Descartes vai falar que não preciso necessariamente desses animais para eu poder construir a ideia deles. O meu intelecto é capaz de produzir sem que ele tenha sido posto, né, enquanto uma condição material, entende? Então, o Descartes, nessa análise filosófica dele também, ele constrói, ele produz uma crítica à tradição, né, filosófica, mas a tradição, principalmente, a tradição, qual é a crítica da tradição que ele faz? A tradição da filosofia medieval, né, que ela é colocada, inclusive, pelo ali na escolástica com São Tomás de Aquino. Então, é a unidade substancial do corpo e da alma, concepção aristotélico-tomista, né? Então, o Descartes ele vai fazer também uma crítica à filosofia medieval, à tradição filosófica do período medieval. O Descartes, né, a separação radical entre corpo e alma, né, vai colocar também, produzir uma crítica, né, que ele vai posteriormente colocar, que é a filosofia medieval, né? Ou seja, conhecimento se inicia a partir das coisas, das sensações, o intelecto pela abstração do particular, ou seja, das coisas concretas que chegam, né, ao conceito universal. Lembre-se daquela coisa, o homem, né, enquanto espécime, né, ele é universal. O Sócrates, o Derval, né, ele sai da condição universal para a condição, né, particular. Então, eu construo a ideia da particularidade. Então, é uma crítica também que ele faz e uma análise que ele vai abordar. O Descartes, então, a razão é o princípio e fundamento do conhecimento. Para ele, não existe nada externo à nossa condição racional que possa ser mais importante ou que possa ser mais valioso para os nossos sentidos do que a nossa própria razão. Então nós somos, na realidade, nós somos a nossa racionalidade. Então assim, as coisas, os objetos terão que ser demonstrados pela razão ou pelo intelecto para possuírem validade. Então eu só posso dar uma validade a isto aqui, né? Isso aqui só posso dizer que é um objeto ou que algo, né? Ou identificá-lo, coisificá-lo, né? E dar a ele uma identidade, né? Ou fazer com que ele possua uma validade enquanto objeto, enquanto identidade, por via do meu intelecto, ou seja, da minha condição racional. É a minha razão que me capacita a construir a ideia e a validade desse objeto. Diferentemente ali dos empiristas, que nós já estudamos também, que vai dizer, o empirista vai falar o quê, pessoal? Presta atenção aqui agora. O empirista vai dizer assim, não, pera um pouco. Como diz um amigo professor nosso aqui, ele diz que tá certo, só que é o contrário, né? O Descartes, ele não está errado, né? Quando ele fala, ele coloca essa ideia do intelecto que vai dizer o que existe. Eu não preciso das coisas existentes. Ela só existe porque o meu intelecto pôs no mundo, identificou. O empirista vai dizer, não, pera um pouco. Você só tem a ideia. Por exemplo, eu não estou mostrando para vocês agora, né, esse objeto aqui que a gente usa muito. Mas vocês sabem por o que é isto aqui,
segundo os empiristas, como mesmo o próprio David Hume, né, o próprio Locke, John Locke vai falar também, eu só sou capaz de dizer que alguma coisa existe, eu só sou capaz de dar validade a uma determinada coisa ou objeto, porque a minha razão, né, os meus sentidos captaram. Ou alguém me ensinou o que é isso, ou, né, de alguma maneira, eu aprendi, eu ouvi falar, ou eu ouvi, ou alguma coisa que eu saboreei, só sei o que é o sabor, né? O cheiro, né? O barulho, identificar o nome disso ou daquilo, porque esse objeto está colocado no mundo real. Então, no momento em que, como dizia o Hilme, eu imprimo, né, eu faço uma impressão do objeto. No momento que eu faço essa impressão, ou seja, eu olho, eu toco, ou eu ouço, ou alguém me ensina, então eu trago para o meu intelecto a ideia daquele objeto. Então o empirista vai dizer, vai contrariar essa ideia cartesiana, que na verdade, até então o Descartes, ele reinava absoluto com a ideia do racionalismo, quando todo e qualquer conhecimento advém, né, nasce da minha condição racional, da minha capacidade de pensar e de produzir coisas. A filosofia medieval, a natureza, o mundo social e político compõe uma hierarquia ordenada e estabelecida por Deus. O primado da fé sobre a razão. Ou seja, enquanto a filosofia medieval, que que eu falei agora há pouco, que o Descartes faz uma crítica à tradição e à tradição intelectual e religiosa medieval, o conhecimento, a racionalidade estava sobreposta à fé. Então o que o Descartes diz aqui, somente a partir da razão, enquanto a filosofia, uma das grandes críticas que nós estamos colocando aqui, né, eu estou observando para vocês, do Descartes, é que enquanto a primazia, né, toda a natureza, o mundo social e político compõe uma hierarquia ordenada e estabelecida por Deus, portanto, o primado da fé sobre a razão. O Descartes, aqui o René Descartes, ele está invertendo, desculpe. Ele está invertendo essa construção racional, né, do período medieval. Então, o Descartes ele diz, somente a partir da razão, do meu intelecto, do meu sujeito pensante, que é a minha racionalidade, a realidade é constituída como verdadeira. A natureza física se explica pelo modelo matemático, né? Portanto, no caso dele, pela geometria, né? Especialmente o modelo geométrico. O Descartes costumava dizer que onde ele olhava, né, o que ele via, onde ele tocava, havia formas, né? Qualquer coisa que eu olho, eu vejo formas, né? Curioso, né? Então, veja, o que o Descartes está dizendo aqui é que, veja, e também ele não está falando que esta ou aquela religião, ele não está preocupado simplesmente em discutir aqui um conceito, né, de religiosidade, mas o conceito, né, verdade, o conceito razão, o conceito conhecimento. Lembram-se quando nós estudamos e falamos aí sobre a episteme, né? Doxa e episteme, ou seja, o saber, o conhecimento epistêmico, racional, né? Pesquisado, o conhecimento seguro, criterioso, é isso que o Descartes está buscando, né? Caminho seguro para o bem conduzir a razão, a verdade nas ciências. O bom senso é o que existe de mais, né, bem distribuído no mundo. Ou seja, né, mais uma vez aqui, nós estamos observando o pensamento cartesiano a partir da racionalidade. Então você vê que a todo momento ele trabalha a condição da nossa razão sobre o primado maior do ser humano é a sua condição racional. Embora, né, galera, tenha aí uma rapaziada aí, um pessoalzinho que parece que insiste em não muito ser racional, né? Claro que também isso não quer dizer que a razão é o único caminho para se chegar a uma verdade ou para se construir um mundo melhor, né?
Obviamente que a racionalidade também tem a questão aí que a gente tem que levar em consideração, e em consideração em análise, a questão da emotividade, a questão, né, da emoção, o nosso processo cognitivo, né, e mesmo outros conceitos de valores que não é simplesmente um pilar, né, se não for racional, não existe verdade, não existe condições de melhorar uma sociedade. Né? O Descartes propôs um sistema filosófico, um conjunto coerente de conhecimentos que tornava possível respostas para todas as questões filosóficas. Então, na verdade, o que ele tentou buscar foi um conjunto de conceitos, de ideias, né, que pudesse trazer para nós as respostas a tantas questões filosóficas. Na realidade, o que ele tentou fazer também foi fechar essa coisa do pensamento filosófico apenas teórico, sabe? Quando você diz algo, e às vezes as pessoas têm uma mania de querer relativizar tudo na filosofia, como se a filosofia fosse simplesmente um, um conjunto de ideias que nunca se fechasse. O Aristóteles vai fazer isso também com a ideia, né, das causas materiais, né? Teoria das causas. Então, a dúvida enquanto critério fundamental para a verdade, né, indubitável. Olha só, pessoal, o ponto de partida de Descartes, na verdade, na busca do conhecimento verdadeiro, foi o chamado princípio da dúvida. Portanto, a dúvida para Descartes, né, é fundamental. Ou seja, vou repetir, a dúvida para René Descartes era, olha só, a busca por um conhecimento verdadeiro foi chamado de princípio da dúvida. Portanto, alunos e alunas, tratem de participar dos plantões de dúvidas, né? E tratem de perguntar, de ter dúvidas, porque dizia um professor que eu gostava demais na universidade, ele dizia que quando os alunos não perguntavam nada para ele, ele dizia, olha, eu não sei, galera, ou eu sou um professor que explico tudo, sou excepcionalmente, né, bom, ou sou absolutamente ruim, porque ou vocês não entenderam nada, ou entenderam tudo. E ele dizia que ele não era muito adepto dessa coisa que entendi tudo e não entendi nada. Porque nós somos seres racionais, então saiam dessas fórmulas que às vezes nos aprisionam, nos acorrentam. Teve dúvida? Construa dúvida, olhe para o mundo. Desconfiou, pessoal? Descartes, né, diz, né, as boas línguas aí que estava ele diante da sua lareira lá tomando um vinhozinho, né? E de repente ele pensou, e se tudo que eu aprendi, ou se alguma coisa né, das quais, né, eu aprendi ou me ensinaram não for verdade, e eu de repente reproduzi algo que não era verdadeiro, e eu carreguei uma vida sobre conhecimentos que eu nunca parei para pesquisar se aquilo era verdadeiro ou se era falso. E aí, o Descartes para tudo e ele começa, então, opa, pera um pouco. Se eu estou duvidando, então isso precisa ser colocado, precisa ser posto, né, em análise. Então começa também uma grande busca do René Descartes pelo conhecimento, pela verdade. Então deveríamos desconfiar não apenas do saber passado, mas também daquilo que nos é oferecido pelos sentidos. Deve-se duvidar de toda ideia que pode ser posta em dúvida. Então, se você duvidou de alguma coisa, continue duvidando e vá buscar, né, fundamentos, vá buscar argumentos para que você entenda e para que você realmente tenha certeza daquilo que você está falando, defendendo, acreditando ou muitas vezes reproduzindo. Diria-me um grande amigo, professor também, não seja papagaio de pirata, né? Tudo que ouve sai repetindo. Então é importante que você fundamente aquilo que você acredita e principalmente aquilo que você acreditou e saiu por aí falando, por aí defendendo. Então isso é extremamente importante. A nossa razão não pode ser posta de lado. A realidade percebida pelos sentidos é enganosa e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Está na obra Meditações. Quem
o que o Descartes está se referindo? A quem o Descartes está se referindo, pessoal? Quem já nos enganou uma vez? Calma, não é nada disso que vocês estão pensando, hein? Quem o Descartes está dizendo assim, que já nos enganou alguma vez, né? Não é aquela amizade, né? Aqueles colegas ou aquela pessoa que você tinha muita confiança. Sim, a gente realmente pode ser enganado de alguma maneira, pode, mas o que o Descartes está falando aqui, nessas decepções que às vezes nós temos nas nossas vidas, mas o que o Descartes está falando aqui na verdade são os nossos sentidos. Então, quem nos engana a todo momento são os nossos sentidos. Você nunca cumprimentou ninguém achando que era tal pessoa? Confessa. Você já deve ter cumprimentado alguém, ou brincado com alguém, ou de repente você foi falar alguma coisa e falou outra, ou de repente você tentou falar alguma coisa e enrola a língua, você retoma a fala, percebe? Então a gente está falando dessa racionalidade, do mundo dos sentidos. Então estou vivendo uma experiência real ou apenas estou sonhando? Sabe aquele momento que o Descartes fala, será que eu existo? E quem garante que eu estou aqui neste momento falando e que isso aqui não é uma projeção de um sonho? Quem garante que eu não estou dormindo, né? Em algum outro local, localidade, e de repente eu estou sonhando? Será que realmente eu existo? Será que tudo isso aqui que eu estou falando é realidade? Então, galerinha, o que o Descartes está falando é que nós temos que buscar algumas regras, métodos, né? Por exemplo, ele coloca aqui evidência, análise, síntese e revisão, como alguns dos princípios para se chegar a uma verdade. Então, na realidade, são as quatro regras que ele coloca como método. Então, da síntese, o terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco até o conhecimento mais, né, composto, mais complexo, mais difícil, mais, como eu diria, mais complexo no sentido mesmo de entendimento do nosso intelecto. E um dos itens que ele coloca para a gente é sempre a questão da revisão. Depois de toda a análise que você fez, de todo o processo metodológico, você tem que fazer uma revisão. Ou seja, não basta estudar, não basta ir no plantão de dúvida, né? Você depois tem que rever toda a matéria, né? Essa aula hoje aqui tá boa para fazer vocês estudarem, para ficar mandando vocês estudarem, né? Então, da revisão. E o último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Então você vai revisar, você vai rever, você vai, né, enumerar, você vai anotar e vai rever novamente, vai repetir novamente e vai ter o cuidado, né, observação, ver se realmente você fez tudo o que deveria fazer, né? E muitas vezes a gente não faz isso e a gente acaba cometendo umas falhas terríveis, né, galera? Então, assim, o que eu peço para vocês aqui nesse momento é que você tenha cuidado com as revisões que você faz daquilo que você acredita ou que você deixou de acreditar. Uma ideia que pode ser clara e distinta enquanto, né, é a forma do pensamento. Então, o Descartes, ele coloca 3 teses básicas para o conhecimento, para as evidências, né, que é o entendimento humano, a regra geral da verdade e as evidências, né, que a gente deve passar sempre, tá sempre analisando, observando. A dúvida hiperbólica, né, que é o cogito, né, suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas. Creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são apenas ficções de meu espírito. Nada há no mundo de certo. Ora, tudo posso colocar em dúvida. O que ele está querendo dizer e nos chamar a atenção aqui, na realidade, é que qualquer coisa que está colocada, né, enquanto uma condição de conhecimento, os nossos sentidos, eles nos enganam a todo momento. Então, a nossa visão de mundo, ela é enganosa. Sabe quando você olha para um objeto, ou de repente você olha para alguém à distância, ou mesmo uma análise que você leu, ou você interpretou um texto de uma maneira absolutamente contrária àquilo que deveria ter sido. Então,
ele diz que tudo que há deve ser posto, né, ou colocado, se há uma mínima, um fio de cabelo de dúvida, opa, para tudo, que é o que ele faz, o que ele fez. Para tudo e vamos analisar onde é que está o problema ou o erro. O senso comum, os argumentos de autoridade, argumentos de sentidos, argumento de Deus enganador. Então, o argumento de Deus é engano. Na verdade, Deus pode me enganar se quiser, mesmo quando somos 2 mais 3 e encontro 5 como resultado. O argumento do sonho, né? O que me ocorre em vigília também pode me ocorrer em sonho. Ou seja, muitas das coisas que nos acontecem no dia a dia, eu também posso estar vivendo no sonho. De repente, aquele momento maravilhoso que você está vivendo ali, às vezes você nunca parou para pensar, nossa, parece que eu estou sonhando. Ou às vezes você está sonhando, tendo aquele pesadelo terrível, e você fala assim, nossa, não, isso não pode ser verdade, eu tenho que estar sonhando, eu tenho que acordar, né? Você nunca brincou com você e tentou beliscar para ver se aquilo realmente era, opa, será que eu estou sonhando ou será que isso é verdade, né? Então, e a ideia do mas se duvido, né? É o cogito, né? O penso logo existo. Ora, o penso logo existo, se eu penso, né? Será que eu existo? Né? E pergunta a ele, será que isso é um sonho ou se isto aqui é realidade? Será que eu estou sonhando ou isto aqui realmente é um mundo real? Então ele faz uma brincadeira, né, muito filosófica, né, e que fica, obviamente, brincadeira no sentido, ele faz uma construção filosófica absurda. Ele coloca, penso, logo existo. Se eu existo, né, quando ele estava duvidando da sua própria existência, ele está duvidando de si mesmo, ou das coisas que estão diante dele, que nada disso pode ser real, é apenas um sonho, ele mesmo coloca, olha, se estou duvidando, é porque eu estou racionalmente pensando. Mas para pensar, eu tenho que existir. Né? Então, a minha existência é necessária para que eu possa continuar pensando. E eu só posso duvidar perante a minha existência. Opa! Então, sendo assim, se eu penso, logo existo. Embora logo sou. Né? O pensamento cartesiano ele vai ser absurdamente questionado por uma escola também chamada de empirista, que é uma que nós vamos trabalhar na próxima aula. Vamos voltar um pouco no Descartes aqui. Na próxima aula a gente faz uma breve discussão aí sobre o empirismo, né, e o mundo, né, as sensações, né, o mundo dos sentidos. Tudo bem? Então, galerinha, esse era o nosso amigo René Descartes, que vocês já estudaram, é só uma retomada aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí depois, discutiremos. Muito obrigado e até a próxima.